Olá, bem-vindos ao nosso terceiro devocional sobre o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Estamos a fazer aqui uma partilha, uma reflexão sobre algumas coisas importantes, achamos que é importante. Jesus falou acerca de nós, gente do reino de Deus. E hoje nós vamos entrar então, como eu disse, no terceiro episódio. Já falámos sobre uma questão de identidade, já falámos sobre uma questão de exigência. Hoje vamos falar sobre uma questão de domínio próprio. Então hoje falaremos sobre a responsabilidade como gente do reino, a responsabilidade que precisamos de ter sobre nós mesmos, sobre a questão de tratarmos de nós mesmos antes de querermos tratar dos outros ou exigirmos alguma coisa dos outros. Em sequência dos episódios anteriores, sobre identidade e exigência do reino ou no reino, em que falámos sobre o que somos em Cristo e para o mundo, sal e luz, e sobre as exigências e o padrão elevado, não é, que a lei nos deixa, o padrão moral, sobretudo, enquanto cidadãos do reino, hoje falaremos sobre a questão de dominarmos a nós próprios ou nós mesmos como uma prioridade de vida. Iremos encontrar nas palavras de Jesus ensino e exortação acerca da responsabilidade de filtrar o que entra e, sobretudo, o que sai de nós e não colocar essa responsabilidade nos outros. Mas mais, que a forma como agimos ou reagimos pode alterar a nossa identidade e baixar muito o nosso nível, o nosso padrão como cidadãos do reino. E isso é um problema e, no fundo, uma decisão pessoal, nossa, de cada um de nós. Nós somos responsáveis, não apenas por aquilo que deixamos entrar, mas sobretudo pela forma como deixamos sair de nós, sejam palavras, atitudes ou outra coisa. Então juntei 3 textos, ou 3 blocos, eles estão separados assim nas nossas Bíblias, não é? Em Mateus 5, capítulo 5, versos 21 a 32, e nós vamos meditar, refletir acerca destes 3 blocos, sabem? O primeiro tem que ver com as ofensas, o segundo tem que ver com o adultério e o terceiro tem que ver com o divórcio. E nós vamos aplicá-los à nossa vida, não apenas exclusivamente à área do casamento, mas de todas das nossas relações. Então, vamos juntos dar início à nossa reflexão. Vamos juntos ler o texto. Mateus capítulo 5, versos 21 a 32 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não matarás. Se cometerem homicídio, estarão sujeitos a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem chamar alguém de estúpido corre o risco de ser levado a tribunal. Quem chamar alguém de louco ou tolo corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Quando você e o seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo as suas diferenças. De contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Finalmente, também foi dito que quem se divorciar da esposa deve conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Não deveríamos, então, agir ou reagir em função do que os outros são, fazem ou dizem, mas sim de quem nós somos agora em Cristo e não deixar baixar o padrão de jeito nenhum. Se quisermos ser minuciosos, precisamos olhar o nosso texto de hoje e perceber o quanto Jesus coloca o peso da responsabilidade em nós próprios. Jesus não dá espaço para desculpas ou justificações, porque, como ensinou e o próprio praticou, há sempre uma forma de fazer o que é certo e justo que honra o Pai que está nos céus. Sejamos nós culpados ou os outros. Confesso que eu sou uma pessoa difícil e preparar este devocional foi um desafio. Mas se eu quero melhorar o domínio próprio, quero entregar-me cada vez mais nas mãos de Deus para que Ele trabalhe em mim, porque quero honrá-lo todos os dias da minha vida e quero ser sal e luz também para os outros. Então vamos entrar no primeiro ponto, que eu quero destacar o primeiro bloco, e nós vamos falar agora sobre uma questão
de ofensa. Uma questão de ofensa. Então o primeiro bloco refere-se às ofensas, claramente. Irei sublinhar uma expressão do versículo 23, que diz: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você. Esta é a parte que nós temos que sublinhar. Pode haver gente com alguma coisa contra nós. É isto que Jesus está a dizer-nos. Jesus não diz se temos alguma coisa contra alguém, ou seja, se nós estamos ofendidos, mas se nós ofendemos alguém. Precisamos dar muita atenção a isso. Isso merece então a nossa reflexão rapidamente. Como discípulos e gente do reino, há duas coisas que precisamos tratar em nós em relação às ofensas. Primeiro, e porque estamos escondidos, somos de Cristo, não podemos ficar ofendidos com tudo e com todos por qualquer coisa ou razão. Não nos podemos dar ao luxo disso. As ofensas virão, mas cabe-nos a nós lidar com elas à maneira do próprio Cristo, perdoando e avançando para o nosso próprio bem e até da pessoa, e entregando a Ele tudo aquilo que nos magoa. Cristo fez o mesmo. Ele sofreu muita afronta, ele sofreu muita humilhação, muita ofensa, mas ele sempre colocou isso aos pés do Pai, a quem o protegia e o acarinhava em momentos de dificuldade. A segunda coisa que nós precisamos de aprender a fazer em relação às ofensas é, e porque nós representamos Cristo, nós não podemos sair e ofender os outros, mesmo tendo razão as nossas razões. E é sobre isto que Jesus claramente está a falar no primeiro bloco que lemos. Ele nem coloca a hipótese de nós estarmos feridos, porque à partida as nossas feridas já foram tratadas na cruz, com Ele por Ele mesmo. Mas Jesus quer que tenhamos cuidado com as feridas que nós provocamos nos outros, seja por que razão for. O povo diz que quem não se sente não é filho de boa gente. Sim, somos e precisamos ser sensíveis, mas no reino essa sensibilidade deve tornar-se cada vez mais a favor daqueles que ferimos ou estão feridos, e não tanto para termos autorização de andar feridos e a ferir os outros. Jesus usa um ponto forte e extremo da lei: não matarás, para nos falar sobre as ofensas, e compara a desgraça e a consequência da morte física que daí advinha com as feridas das ofensas que nós podemos provocar nos outros. Provérbios 12:18 concorda com Cristo quando diz: há palavras que ferem como espadas. Jesus vai aos mínimos pormenores, palavras até, pelo menos para nós, chamarmos nomes depreciativos, negativos, ofensivos uns aos outros, como condição de condenação igual ao de matar alguém. Alguns podem achar exagerados, ou que foi apenas uma figura que Cristo estava a usar, mas eu não acredito assim. O mundo está cheio de gente morta por palavras, tomem atenção, de gente que desistiu por causa de palavras que foram plantadas no coração. Quem sabe alguém que me está a ouvir agora mesmo. De gente ofendida com palavras desagradáveis e atitudes indelicadas, e até hoje vive de soluço em soluço, fruto daquilo que alguém um dia lhe disse ou chamou. Jesus deixou claro que no reino as ofensas não são bem-vindas e terão consequências devastadoras. Precisamos ser intencionais no domínio próprio se queremos um reino livre de ofensas. Aliás, um reino onde prevalecem as ofensas não será de todo o reino de Deus. O segundo bloco nós vamos chamar uma questão de respeito ao próximo. O bloco refere-se ao adultério no casamento. Permitam-me usá-lo, claro, como há pouco já disse, para todas as esferas dos nossos relacionamentos, não adulterando, claro, o sentido do texto original de Cristo. A lei previa prevenir e guardar o casamento, como todos sabemos, é algo sagrado aos olhos do Senhor. Hebreus 13:4 diz: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Daí a ordem contra o adultério. O casamento deve ser para a vida, salvo naturalmente algumas exceções. Da mesma forma, precisamos aplicar o princípio do casamento, ou se preferimos do adultério, conforme Jesus ensina, a todos os nossos relacionamentos. Aliás, não podemos adulterar nenhum deles. A palavra adultério está ligada primeiramente ao casamento, ou seja, é considerado adultério a traição entre os cônjuges, por exemplo. Mas não só. O casamento, a aliança pode ser corrompida ou adulterada por outros fatores. Não iremos agora explorar hoje aqui, naturalmente, não é o nosso foco, mas é um facto, não é? Nós podemos adulterar o nosso casamento não apenas traindo a esposa ou o esposo com outra pessoa, mas até não sendo, por exemplo, dedicados, dando atenção. Enfim, há muitos fatores que podem adulterar o nosso casamento. Da mesma maneira, há muitos fatores que podem adulterar os nossos relacionamentos. Então, adúltero é o adjetivo que caracteriza alguém que adultera a relação. Adulterar significa, entre outras coisas, perverter, falsificar, deturpar, corromper. Ou seja, viver de forma a colocar em causa a aliança com alguém. Então, trazendo a questão do adultério para o nosso tema,
uma questão de domínio próprio, nós precisamos entender que o reino é uma questão disso mesmo, domínio próprio, também na questão de respeitar o próximo e a aliança estabelecida com ele. Pode ser um familiar, um amigo, um colega, um irmão da igreja, um vizinho, um conhecido ou um desconhecido. Com cada um, aliás, existe uma forma, um código, um nível de relacionamento diferente, de tratar, de se relacionar e lidar com a pessoa em causa. Ir contra o estabelecido pelo rei e o que se espera até uns dos outros é adulterar o relacionamento. Deus fala sobre adúlteros e adúlteras no Antigo Testamento, referindo-se ao povo de Israel nos momentos em que foi infiel à aliança estabelecida com ele. Jeremias, Oséias, Malaquias, eles têm textos que nos falam literalmente sobre essa questão. Paulo, por exemplo, lembra-nos que no lugar que Jesus foi preparar, em 1 Coríntios capítulo 6, entre outros, os adúlteros não vão entrar, certamente. Ou seja, gente que não cumpre a sua parte na aliança com Cristo e com a Igreja. Eles não vão ter parte na glória por serem adúlteros. O escritor aos Hebreus, como já citámos, ele fala sobre essa observação. Gente que adultera, que corrompe o seu casamento, com traição, por exemplo, adulterando de alguma maneira. Tiago vai mais longe, e isso é interessante sublinharmos, e chama de adúlteros e adúlteras todos aqueles que se tornaram amigos de Deus, mas também mantêm a sua amizade com o mundo, ou seja, tentam ter o melhor dos dois mundos. Tiago avisa-os que tornarem-se amigos do mundo é tornarem-se inimigos de Deus. E deixa a advertência no capítulo 4. Tiago deixa essa advertência. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazem. Então, quando nós sabemos que devemos cuidar das nossas relações, seja em que nível for e com quem for, e não o fazemos, então nós estamos a pecar, nós estamos a adulterar a relação. Por uma questão de respeito ao próximo, precisamos ser fiéis uns aos outros sempre. A fidelidade é uma das marcas registadas de Deus. E por natureza dos filhos de Deus também, pois faz parte do fruto do Espírito, registado em Gálatas no capítulo 5. Se constantemente pervertermos as nossas relações, seja com o que for, ou como for, ou pelo que for, estamos a adulterar e perdemos a confiança uns nos outros. Não só das pessoas, claro, mas também até do próprio Deus. Finalmente, isto leva-nos ao terceiro e último bloco que nós queremos explorar hoje, e vamos falar sobre uma questão de honrar os outros. E este último bloco trata, literalmente, diretamente sobre divórcio. Jesus menciona a carta de divórcio que Moisés instituiu em Deuteronômio capítulo 24, versos 1 a 4. À semelhança do que fizemos anteriormente, não irei aprofundar, claro, a questão do divórcio em si num casamento, mas trarei o tema para os nossos relacionamentos gerais, está bem? Sabendo que Jesus estava claramente a falar do casamento. Quando estudamos as palavras usadas aqui neste texto de Mateus 5 e noutros textos onde o tema vai surgir outra vez, por exemplo, em Mateus no capítulo 19, vocês depois podem verificar, por favor, e comparadas com a lei de Deuteronômio 24, o que está em causa para Jesus não é tanto o divórcio, que está comprovado que em alguns casos é extremamente importante e, no pior dos cenários, o mais digno a fazer. Mas aquilo que Jesus está claramente aqui a tratar, e com os fariseus depois no capítulo 19 de Mateus, é a questão do repúdio, de repudiar, de rejeitar a mulher com quem se está casado. O que estava a ser praticado pelos religiosos em nome de Moisés não era a lei conforme Deus havia estabelecido, mas segundo bem lhes convinha a eles próprios. Usavam o princípio de Moisés, não para se divorciarem, mas para poderem repudiar as mulheres conforme lhes apetecesse. Eles envergonhavam-nas e até abusavam de algumas delas. Não honravam as esposas e achavam que podiam tratá-las como objetos, repudiando-as. Então, repudiar tem o sentido exato de rejeitar. Os homens, desde que Moisés liberou aquela lei, abusavam e por qualquer coisinha deixavam a esposa. Em Mateus 19, Jesus é questionado sobre o assunto e deixa clara a sua interpretação da lei. A carta de divórcio não era para os homens serem livres de fazerem o que quisessem com as esposas, de as abandonarem, de as maltratarem até, mas se o fizessem, a carta seria uma mais-valia para as mulheres. Ou seja, a carta não foi para o benefício dos abusadores, mas das vítimas, neste caso, as mulheres. Falta-nos o tempo, mas a história bíblica e secular tem as marcas de como, infelizmente, as mulheres foram sendo tratadas ao longo dos anos. E mais uma vez, infelizmente, também em Israel isso acontecia e diziam eles, debaixo da lei de Moisés. E resumindo o assunto, a verdade é que Cristo veio também alterar este paradigma e honrar as mulheres, trazendo a sua interpretação corretíssima acerca da lei, porque ele sabe aquilo que estava no seu coração quando a determinou. Na verdade, o que Moisés fez ao estabelecer a carta de divórcio era para libertar a mulher do marido que, fosse pelo que fosse, a havia rejeitado ou repudiado.
A carta serviria para a libertar daquele matrimónio e a deixar livre para casar de novo, sem qualquer problema ou ónus do passado. Com o tempo, alguns homens continuaram a repudiar a esposa, mas em vez de se divorciarem, ou seja, em vez de darem carta de divórcio à mulher, abandonavam-na e daí se tornavam adúlteros e adúlteras, porque afinal de contas continuavam casados, mas sem passar a carta, então não havia nada de facto, eles continuavam de facto casados e por isso eles tornavam-se adúlteros. O divórcio é aceitável perante algumas situações, o repúdio, a rejeição e maus tratos nunca serão aceitáveis por Deus. Por outro lado, às vezes os homens não apenas não passavam a carta, como eles abusavam das mulheres e ficavam com elas e usavam-nas como escravas. Ou seja, ao não dar aquela carta de divórcio, não permitiam que a mulher seguisse com a sua vida, com uma nova vida, sozinha ou com outro homem. Então, a carta de divórcio de Moisés, ela foi importantíssima para, de alguma maneira, não para dar asas ao divórcio de qualquer maneira, mas quando isso tinha que acontecer, neste caso a mulher, a parte mais fraca no momento, ela poder ficar livre de poder casar ou seguir com a sua vida sem ter qualquer peso em relação ao seu marido no passado. O reino é uma questão de domínio próprio, de sermos mais cuidadosos na forma como nos tratamos uns aos outros. Há momentos, como diz Eclesiastes 3, para abraçar, aproximar, mas também para apartar, para dar espaços. Há pessoas que infelizmente não são boa companhia. Bom exemplo, que têm o dom de nos intoxicar com as suas constantes palavras negativas, atitudes, palavras depreciativas e por aí afora. Há gente da qual precisamos nos divorciar. Temos que ser honestos. Há gente que simplesmente não gosta de nós também. Este é um outro lado. E obrigar essas pessoas a cumprimentarem-nos, por exemplo, já constitui um problema bem maior que passar a carta de divórcio. Eu já passei por isso. Tive que desistir de cumprimentar algumas pessoas de quem eu gosto, mas porque elas não gostam de mim, elas reagiam sempre mal. E eu disse, o melhor que lhes faço porque as amo é passar-lhes o divórcio, é dizer, na boa, elas estão livres da minha pessoa, do meu cumprimento, das minhas palavras. Era o que eu queria? Não. Era o que elas queriam? Sim. Então passei-lhes a carta de divórcio, se entendem? Não significa que seremos inimigos, opositores, mas que cada um seguirá o seu caminho e deixar o resto com Deus, claro. Insistir em qualquer um destes tipos de relacionamento, gente tóxica e gente que à partida não gosta de nós, é colocar demasiado em risco, inclusive a nossa relação com Deus e até a nossa sanidade mental. Por outro lado, precisamos de domínio próprio para nunca nos tornarmos a pessoa que repudia as outras, que trata mal e abusa dos outros com palavras, atitudes ou ações. No reino não há lugar para faltas de respeito, para humilhar os outros, para diminuir os outros. Se não gostamos de alguém, seja por que razão for, nada nos dá o direito de falar mal contra essa pessoa ou até enxovalhar. Quem faz isso revela mais o seu próprio caráter do que o caráter da outra pessoa. O reino é lugar de honra, em primeiro lugar e sempre a Deus, mas também e depois uns aos outros. E honrar não é só dizer bem, toma nota, é tratar convenientemente, não segundo o que a outra pessoa é, mas segundo o que nós agora somos em Cristo. Eu não honro para ser honrado, eu honro os outros porque eu tenho sido honrado por Deus. Infelizmente há tanta gente por aí que se acha grande apenas e só porque diminui os outros. Acha-se melhor porque descobriu e expõe as fraquezas e falhas dos outros. No reino, esse tipo de gente e de atitude não são bem-vindos nem aceitos e totalmente contraproducentes. Sublinho que precisamos de domínio próprio para escolhermos bem a quem oferecemos a nossa intimidade, claro, mas também para jamais rejeitarmos e expormos negativamente os outros, sejam quem forem, e façam eles o que fizerem. Para terminar, hoje concluímos por aqui. Lembre que o reino é uma questão de domínio próprio, para lidarmos com as ofensas nossas e dos outros, para respeitarmos os outros mantendo a aliança, custe o que custar, e para termos sempre uma postura de honra que dignifique a todos, como Cristo faz com cada um de nós. Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado, façam comentários, partilhem, sigam-nos nas nossas redes sociais. Obrigado, de facto, por estarem aí e nos acompanharem sempre. Um abraço para todos, até o próximo episódio do Devocional do Sermão do Monte. Tchau!